eu sou a Fela Guimarães, host e fundadora do podcast Marketing e Negócios, em mais um episódio em parceria com a NetSeco. A gente tá com uma convidada aqui que eu tô querendo trazer há tempos e que bom que a gente tá aqui com ela. Quem tá aqui comigo também é o Marcelo Schucker, que é VP de Novos Negócios da NetSeco. Marcelo, conta pra gente aqui, pra nossa audiência, quem tá aqui com a gente, um pouco do papo que a gente vai ter agora nesse episódio. Olha, Rafinha, mais uma vez, um prazer estarmos juntos novamente e ainda mais é um prazer inenarrável receber essa nossa convidada, literalmente é uma das mulheres hoje de maior referência, de maior influência na América Latina, além, obviamente, do Brasil. Estamos aqui com uma mulher, uma executiva que tem mais de 25 anos, que passou e liderou empresas que todos nós conhecemos e literalmente navegamos por todas elas. A gente já está aqui, Gabriela Comazetto, muitíssimo obrigado pela sua aceitação, pela sua vinda e, obviamente, por estar aqui conosco. Um prazer, bora conversar. Prazer é todo meu, tô muito feliz de estar aqui com vocês dois e animada para esse bate-papo, vamos ver o que vai dar. Bora! Bora! E a gente tava brincando aqui que nos bastidores a gente tava falando de muita coisa, a gente falava assim, vamos gravar, porque senão a gente vai estar conversando bastante. E Gabi, você passou por diversas empresas, né? A última foi o TikTok, a gente acompanhou muito esse crescimento do TikTok nos últimos anos e a importância dele para o processo de social selling, para a mudança do consumidor. Mas você esteve na Microsoft, no Twitter, no Facebook. Quais foram esses principais aprendizados nessas transições, né? Porque você também está num momento de transição. Sim. Queria que você contasse um pouquinho, assim, desses aprendizados dessas diferentes empresas, para a gente começar a falar um pouco da sua carreira. Que legal, acho que excelente pergunta, Rafa. Acho que cada empresa traz um aprendizado muito diferente para a gente e, obviamente, o nível de maturidade em cada fase também agrega muito para isso. Eu comecei minha carreira no Fulano, não sei se você lembra, Rafa, nem existia no Fulano. Acho que não. Lembro vagarosamente, sim. O Fulano era um site de entretenimento quando a internet estava nascendo, literalmente nascendo no Brasil. Eu entrei no Fulano em 99, você não tinha nascido. Eu acho que tinha um aninho. E antes eu tinha trabalhado aos seguros, na parte de atendimento ao cliente, bem quando eu estava começando a faculdade. Então, fui trabalhar para começar a ganhar dinheiro. E eu tinha 18 anos, fui trabalhar no call center. Eu fui call center. E ali eu já tive um dos grandes aprendizados da minha vida. Porque eu tinha 18 anos, você não tem empatia nessa idade, você está descobrindo a vida, literalmente. E eu atendia as pessoas de seguro de automóvel em todas as situações, desde a pessoa que estava no meio de um acidente e você tinha que acalmar, resolver, ajudar, até uma pessoa que bateu o carro, mas não tinha pago o seguro e achava que a culpa era sua. Então, eu, muito cedo, comecei a desenvolver o que é algo muito importante para a gente na vida, que é a empatia. Mas com 18 anos, você não tem. Né? E aí, então, o Itaú me trouxe muito de empatia. Aí, fui para o Fulano, conhecer a internet, as pessoas não sabiam que era banner, né? Como assim eu uso para falar com o consumidor, internet? Foi um mega aprendizado de tecnologia. Quando eu estava me formando, decidi ir para a Ambev, e aí outro mundo, então eu saí de tecnologia para ir vender bebida, todos os tipos, né, de Gatorade a refrigerantes e cervejas, enfim, o portfólio da Ambev. E na Ambev eu aprendi muito, acho que um dos grandes ensinamentos da minha carreira sobre foco e disciplina. A Ambev é uma empresa maravilhosa e que te dá muita pista se você tá entregando, né? Então, quanto mais você entrega, mais eles te dão pista. Eu era uma menina de 21, 22 anos, com um time grande, com faturamento importante, tocando uma área relevante de São Paulo, depois redes, enfim. E eles foram me dando pista, mas o grande diferencial era, quanto mais foco e mais disciplina eu tinha, mais eu conseguia entregar resultado. Então, eu aprendi muito. Eu sou muito focada e muito disciplinada em tudo. Depois a gente pode falar disso, mas assim, até hoje, eu acordo no mesmo horário, eu tenho a minha rotina de manhã, aí, né, trabalho, volto, tenho minha rotina onde eu estiver no mundo. Eu acordo e aí a rotina segue. Então, eu levei muito isso para a vida. Aí fui para a Microsoft, quando eu saí da Ambev, e foi uma mudança muito grande, porque eu vinha de uma empresa com uma cultura e fui para uma empresa com outra cultura totalmente diferente. E a Ambev era muito foco em resultado.
Já a Microsoft, já naquele momento, né, eu fui para a Microsoft em 2006. A Microsoft tinha, já naquela época, um foco, um equilíbrio muito grande entre people e negócio. E eu vinha naquele foco, disciplina, eu era quase uma máquina, literalmente. E aí eu cheguei, foi engraçada essa história, eu não sei se eu já contei, mas no meu primeiro ano de Microsoft, eu vim no modo Ambev, né? Resultado, resultado, resultado. E aí eu entrava e eu fui mãe muito cedo. Então, enquanto todo mundo tinha 26, 30 anos e estava começando a namorar, casando e tal, eu já tinha 2 filhas em casa. Então, eu realmente adicionei um extra layer de foco e disciplina para poder ter vida com as minhas filhas. Claro. Então, eu entrava, trabalhava, almoçava assim na mesa e 6 da tarde eu ia embora. E as pessoas, né? Caramba, ela é tipo uma máquina. Isso foi ruim para mim, porque no primeiro ano eu ganhei tudo, que vocês possam imaginar, teve incentivo global pela primeira vez, eu ganhei. Fui reconhecida como executiva das Américas. E tudo que você acha que pode ser bom, foi assim. Meu Deus, ela é uma máquina mesmo, ela não é uma pessoa. E aí eu tive que fazer uma grande mudança interna para resgatar o lado pessoal, o lado pessoa, né? Conseguir trabalhar esse equilíbrio que foi fundamental para o meu crescimento na própria Microsoft e depois na vida, né? Porque tudo é sobre pessoas, né? O resultado tem que vir através de pessoas e a gente tem que saber balancear. Total. Então, eu fiz uma mudança que foi sofrida. Uns 3 anos eu tive que mudar muito o meu jeito, os meus valores, mas foi fundamental. Então, a Microsoft me ensinou muito sobre esse balanço e sobre olhar pessoas individualmente. E que para um líder é fundamental, né? Total. Cada pessoa é uma pessoa e você extrai Até para conseguir entender, né, os total. contextos dos liderados. E maximizar o que as pessoas podem O potencial trazer, de cada uma o delas. potencial, né? O aprendizado que elas te trazem, que você pode trazer. Enfim, mas eu sou muito, Rafa, a gente estava falando de ciclos, né? Eu acredito muito em ciclos. Eu acho que a gente tem que saber ler os ciclos. Seja porque chega um momento que você para de aprender ou aprende muito pouco, seja um momento porque você precisa de mais para se motivar, né, para abrir a cabeça, para se provocar. Ou às vezes precisa de menos também, né? Ou às vezes precisa de menos, porque sim, é importante a gente como ser humano reconhecer que às vezes a gente tem que pausar e segurar, né, e olhar para outros ângulos da vida. Então, eu fiquei 9 anos na Microsoft. E aí eu achei que, né, era um bom ciclo. Eu fiz várias mudanças durante, né, mudei de posição algumas vezes e tal, mas aí fui para o Twitter. E aí era uma empresa 100% digital, né, que vivia daquele negócio. E fui reportar pela primeira vez para fora. Então, acho que meu maior aprendizado no Twitter e em toda essa trajetória do Twitter foi... Primeiro, trabalhar com brasileiro é fácil. Porque responder globalmente é o desafio. Né? A gente se conhece, a gente se entende, a gente tem a nossa cultura, a gente tem o jeitinho brasileiro, que é só nosso, e que eu acho que é o nosso grande diferencial, porque a gente é muito mais flexível, a gente consegue trabalhar em equipe muito melhor, de uma maneira mais fluida. E eu fui reportar para uma americana que morava em Singapura. Então, imagina, ela tinha 2 chapéus ali de americana e de asiática, né? Morando em Singapura. E eu fui aprender como é que eu faço o negócio. Recomeçar, né? Muitas vezes, principalmente numa cultura. Humildade intelectual, Cultura, né? 2 vezes, porque é uma chefe americana, mas que, né, morava lá muitos anos. Então, ela estava numa cultura meio híbrida. E com a língua, que por melhor que a gente fale, é um desafio, né? Não somos nativos. E no telefone, né? Muitas Não, vezes. e exatamente, no telefone e num fuso de 11 horas. Foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar com um fuso tão distante. Então, super aprendizado, né? Abrir a cabeça literalmente, aprender a fazer de jeitos diferentes, porque não tem essa conexão na cultura. Apesar de que ela amava Guaraná Antártica. Toda vez que eu ia, ela falava, traz Guaraná, e eu levava na mala Guaraná Antártica pra ela. Polvilho azedo pra fazer pão de queijo. Pão de queijo, ela amava. Ela traz, não esquece Guaraná, eu levava. Enfim. E aí, depois, fiquei um tempo no Twitter, aí abriu uma oportunidade de ir pra Meta, na época Facebook. E aí fui para liderar um time super bacana, olhando para varejo. Então, eu cuidava de varejo, e-commerce, né, educação, travel, então era uma estrutura grande. Facebook é uma super empresa, já provocando muito a transformação o tempo todo. Então, a gente tinha que se transformar o tempo todo. Foi uma jornada, fiquei 4 anos lá, eu amo a empresa até hoje.
E aí, no começo da pandemia, literalmente, março de 2020, eu recebo uma ligação falando, então, somos do TikTok. E o TikTok, naquela época, era uma plataforma pequena. Só que eu tenho 4 meninas em casa, 4 mulheres já. Não posso falar meninas, que as pessoas acham quantos anos? 4 mulheres. E aí, eu já estava vendo, eu falo que os filhos ensinam muito mais do que qualquer outra pessoa, porque tudo que eu tinha como preconceito antes de ser mãe, na hora que eu fui mãe, foi tudo diferente, né? Você tem o espelho de como a sua mãe te criou, e eu falava, não, eu vou fazer A, B, C, D. E minhas filhas nasceram, eu fiz Z. O oposto. E aí, minhas filhas, né, o jovem adota a tecnologia muito mais rápido. E o jovem tem mais facilidade a transformar a cultura dele próprio. E aí eu comecei, isso foi em março de 2020, a ver como minhas filhas dialogavam com o TikTok. E eu comecei a reparar que era uma transformação de cultura, de fato. Né? Como elas falavam com a tela, conteúdo que elas consumiam, como criavam, a influência que a plataforma trazia em comportamento, em consumo. E aí eu falei, putz, tem uma coisa muito grande vindo. Fiz uma aposta, porque né, era uma pandemia. No começo... Foi março de 2020, foi bem na pandemia. Março de Literalmente. 2020 eles me ligaram, né? A gente fez um namoro, aí eu fui oficialmente em novembro daquele Mas bem ano. no ano da pandemia Bem no mesmo. ano, não tinha vacina, não tinha nada. Sim. E eu pensava, gente, como eu vou conhecer a cultura da empresa por uma tela? Porque hoje a gente olha, né, e a tela virou algo... Total. Mas a gente estava aprendendo a trabalhar em casa, aprendendo a trabalhar por uma tela, né? O brasileiro sempre foi, mais do que qualquer outra cultura, muito conectado em pessoas, né? O relacionamento, olho no olho, pra gente é muito importante. Então, eu estava aprendendo, como todo mundo, e eu falei, eu vou fazer um onboarding pela uma tela numa empresa chinesa e abrir um negócio por uma tela, contratar 100% das pessoas, levar a plataforma para o mercado, posicionar, educar e gerar negócio. Eu pensava, meu Deus do céu, como, né? É um desafio e tanto. Mas aí eu falei, vou. Deu conta. Eu falei, vou arriscar. E queria me desafiar. Eu tinha ido para a China em 2019. E um pouquinho antes da pandemia começar lá, porque a pandemia lá começou em dezembro, eu fui em setembro. E eu voltei, para quem não foi para a China, vá, porque é uma transformação. Eu tô louca por aí. Eu voltei enlouquecida com a China. Porque eu acho que o brasileiro, a gente é muito influenciado pelos Estados Unidos, né? A vida inteira. A cultura americana sempre foi a nossa grande referência. E a hora que eu fui para a China, eu falava, eles estão 5 anos à frente. Onde eu tava que eu não vi isso? Tudo em infraestrutura, tecnologia, dados, conexão, pagamentos. Era absurdo, assim. Eu voltei enlouquecida, e essa é a nossa força do pensamento. Eu voltei falando, meu Deus, eu preciso trabalhar numa empresa chinesa. Corta para 6 meses depois, eles me ligam. E aí, enfim, fui para abrir a operação toda de negócios do TikTok para o Brasil, do zero. E aí, depois de 6 meses, eles me convidaram para assumir a América Latina. E aí eu fui assumir com medo, muito medo, porque eu falava, a gente estava na pandemia, isso foi maio de 2021. E a plataforma cresceu muito na pandemia. Então, a Muito. cada semana Era era uma nova. novidades. Era uma Então, nova. provavelmente você também estava se acostumando com a ideia de Tudo. trabalhar remoto e também acompanhando e se acostumando com a ideia do crescimento do TikTok, Não, né? e o crescimento numa escala assim, E transformando todo o surreal, mercado. transformando o mercado. E aí você fala, América Latina, são outras línguas, né? Porque todo mundo acha que é uma língua só, mas mesmo o espanhol, você tem muitas versões de espanhóis Total. com vocabulários diferentes. Em cada país, Colômbia com México, são vocabulários bem diferentes. Óbvio, a língua é a mesma, mas tem muitas palavras, vocabulários no dia a dia que são diferentes. Aí você tem o inglês, porque eu cuidava de Miami também. Então, assim, eu falava, meu Deus, na pandemia, abri escritório, abri operação em outras línguas, mas tudo é sobre pessoas, e aí meu time no Brasil, na época, falou, vai, que a gente te apoia aqui, meu chefe maravilhoso, também super me empoderou, falou, a gente vai te ajudar, vambora, e aí assim foi. Então, 5 anos, praticamente 5 anos de TikTok, fazendo a abertura e a expansão do negócio, eu cuidava de 16 países, Uau. 5 escritórios regionais, e aprendi muito, muito sobre tudo, Imagino. sobre culturas diferentes, né, línguas diferentes, como trabalhar com culturas tão diferentes e aprender a fazer negócio em mercados tão distintos, a me desafiar, porque eu saí da zona de conforto, né? Uma coisa é você trabalhar no Brasil e, obviamente, ter clientes americanos ou latinos e você pontualmente
falar, outra coisa é o seu dia a dia ser um shift entre português, inglês e espanhol. Tinha dia, eu tenho um caso maravilhoso, que o meu chefe, eu tava com o meu time do México numa reunião de 1 hora, acabou a reunião, eu entrei com o meu chefe americano. Continuei falando espanhol. Aí ele, depois de tipo 1 minuto, Gabi, e eu não percebi ele, Gabi, English? Aí eu, oh my gosh. Então, assim, é um exercício para a cabeça surreal. Bom, mas é isso, já falei bastante. Você chegava no Bom. final do dia cansado, eu imagino. Bom, Mentalmente esgotado. e não é à toa que eu falei no início, né? Tipo, que tem o reconhecimento de Forbes, de Bloomberg, de Meio Mensagem, como um Woman to Watch. Né? Eu acho que passou por todas as plataformas que nós imergimos, literalmente, Que nos transformaram o perdemos, mercado, né? que transformaram o mercado e ainda mais essa pluralidade de América Latina é muito fascinante, né? Eu também já estive numa cadeira como vice-presidente América Latina, liderando mais de 60 pessoas, 10 nacionalidades diferentes em 7 países, e era uma mudança de cabeça, de mentalidade, que é por isso que eu falo muito da importância do go-to-market. Mesmo quando você está numa empresa global, entender como que você precisa reportar internacionalmente, mas ao mesmo tempo como que você precisa liderar a equipe, usufruir do melhor potencial de cada uma das pessoas e principalmente adequar o produto àquela região. Totalmente. Porque são completamente diferentes. Você acha que a Colômbia é parecida com o México, que acha que é parecida com o Peru, Argentina, Chile, Uruguai, e é completamente diferente, assim como o Brasil, que é diferente do sul ao norte, né? Exato. Então, o TikTok, Gá, ele foi praticamente um divisor de águas, né? Como cultura digital, como tela, como entretenimento. Vocês não são uma plataforma como a Meta, como o Instagram, como o Facebook. Vocês são uma plataforma... Vocês não, né? O TikTok é literalmente uma plataforma de entretenimento que vem mudando totalmente, sendo disruptivo, assim como você também liderou lá na Fulano, a entrada do www. Né? Como é que você visualiza liderar uma estratégia num período de crescimento tão acelerado, onde hoje se fala de inovação, que é muitas vezes o básico bem feito que toda plataforma precisa garantir, toda empresa precisa garantir. Como é que mescla inovação, disrupção, entretenimento e, ao mesmo tempo, olhar para o básico e fazer bem feito? Não é fácil, é uma loucura. Eu acho que como profissional, a primeira coisa é você estar literalmente aberto a mudar o tempo todo. No caso do TikTok, é uma empresa chinesa e eles mudam o tempo todo, né? Eles têm, eu falei que eu fui para a China, acho que a principal característica da China é a velocidade e a objetividade. Então, eles se propõem a fazer algo, eles vão fazer muito rápido, né? E de maneira muito objetiva. E aí, você incorpora isso. Só que para isso, você tem que mudar o tempo inteiro, como profissional e como business. Então, acho que não é para todo mundo, porque mudar é difícil. É você se reinventar, você está fazendo A, de repente você tem que fazer B, ou você faz do jeito A e de repente você tem que fazer do jeito B. Então, acho que o principal desafio é isso, né? Tá aberto a essa reinvenção constante do negócio e da pessoa. Adaptabilidade, E aí, né? a adaptabilidade e a flexibilidade de topar. Que é isso, tá dando certo hoje, amanhã vem um outro produto, você tem que mergulhar a fundo, lança uma nova feature, você tem que aprender. Então, é um aprendizado contínuo, literalmente. Eu falo, meu Deus, a cabeça às vezes frita, porque é tanta novidade, é tanta coisa nova para aprender, que você fala, deixa eu respirar, né? Não sei nem mais por onde vai. E aí, óbvio, conseguir trabalhar para ter tudo ao mesmo tempo. Construir o curto olhando para o longo, Total. né? A visão estratégica com a execução, porque o negócio tem que acontecer. Então, você vai fazendo esse balanço entre como é que eu construo o curto prazo, mas mirando o longo prazo. O que eu preciso estar desenvolvendo? Como é que eu posiciono? Qual é a visão estratégica? E entregar, né? Executar o curto prazo. Então, é difícil numa velocidade, numa plataforma que cresceu e continua crescendo absurdamente. E a gente estava falando de inovação. TikTok é uma plataforma que, de fato, impacta, eu sempre falava, dos 3 Cs. Cultura, comportamento e consumo. Então, cultura hoje nasce no TikTok. Tudo que viraliza, nasce no TikTok e viraliza, seja para o WhatsApp, seja para outras redes, seja para o mundo físico. Isso impacta comportamento, porque as pessoas querem participar. Eu não sei se vocês viram, até fiz um TikTok, depois entrem lá no meu perfil, Gabi Comazetto,
sobre... Vou falar isso porque é divertido. Vocês não devem estar assistindo uma série que chama The Summer I Turned Pretty. Sim, eu estou. Você tá. Não. Bom, eu tenho, você não. Mas eu tenho Eu 4... sou geração Z, então... É uma série mais adolescente, mais teen, só que eu sou mãe de 4, eu assisto tudo que elas assistem pra poder Lógico. conversar, Teu clima. entender. E aí tem né, o eu time tenho- Jeremiah, time Isso. Conrad. E aí tem o time Jeremiah e o time Conrad, né, que a Belly é a protagonista e ela namora um irmão, depois outro, e vai e volta, enfim. E aí, quando eu falo de cultura, de comportamento, se vocês abrirem o TikTok, eu fiz um vídeo, né, falando sobre isso, que tem mais de 350 mil views, falando, e aí, vamos ver se você tá atualizado sobre o que tá acontecendo. Você é Team Jeremiah ou Team Conrad? E aí fiz com amigas, e elas não sabiam, né, então foi um vídeo divertido. Só que quando você abre o TikTok, NFL fez, NBA fez, Todos os times, Olha lá. vários brasileiros mundiais fazendo. Então, isso é cultura sendo modificada por algo que é uma Total. trend e que impactou o mundo on e off. E impacta comportamento, porque você quer participar. Eu fui lá e fiz o vídeo. E que acaba impactando o consumo. Então, assim, as pessoas que não viram a série estão vendo. As pessoas que, quando a gente fala de produto, né, você vê milhares de produtos que você nem pensou que precisava. Quando você vê lá no TikTok alguém usando tal, você fala, pô, preciso disso. E agora com o TikTok Shop, isso ficou ainda mais fácil, porque em 2 cliques você compra. Eu falo, o TikTok Shop vai me levar à falência, falência. porque eu fico lá vendo conteúdo, aí aparece um rodo diferente, tá? Compro o rodo. Não sei o que, um removedor de pelo, compro o removedor de pelo. Uma prateleira, compro a prateleira. Eu falo, meu Deus, não sei se eu vou usar. Mas você vê a pessoa usando, então é isso, é cultura, comportamento e consumo sendo reinventado por uma plataforma que você falou bem, que é uma plataforma de entretenimento. Então, a pessoa não entra lá para ver o que a Rafa ou o Schuker estão fazendo. Ela entra lá para se entreter. E, by the way, ela descobre um monte de coisa. Ela aprende. Eu sou super leitora de livros. É sobre comunidades, o TikTok. Então, eu amo a comunidade do BookTok, que dá dicas sobre livros. Todos os livros que eu leio, eu pego do TikTok. E é um ponto de encontro geracional. Então, minhas filhas também pegam e a gente troca. Então, tem muita coisa legal. Eu acho muito interessante que você trouxe, porque em 2020 eu também estava trabalhando na área de marketing, enfim, e fiz toda essa parte em 2021, na verdade, essa parte de trazer para uma marca a estratégia de TikTok. E aí eu fiz uma reunião com o TikTok e aí eu falava, não, rede social, TikTok. Ele falou, não é rede social, é uma plataforma de entretenimento. Essa mudança nominal, que parece ser só nominal, ela faz toda a diferença quando você olha para uma estratégia, que é muito diferente Muito. do Instagram, É. do Facebook, do LinkedIn, é completamente diferente, tanto que é um desafio para todos, porque às vezes você já está criando um fluxo de conteúdo no LinkedIn, no Instagram, e aí, putz, agora tem que ir para TikTok, e aí tem que fazer uma estratégia completamente diferente. Às vezes dá para encaixar, às vezes não dá. E é muito legal que você trouxe da parte de comunidades e o quanto isso tá mudando completamente o mercado. Eu acho que o TikTok, ele veio, né, pro mercado e transformou a forma como a gente consome, como a gente pesquisa. No meu pitch lá das sociais, eu falo, gente, o TikTok Pesquisa é é maravilhoso. mecanismo de pesquisa. Ele é o meu Google hoje, É. né? Eu não pesquiso mais no Google, eu pesquiso no TikTok, seja receita, seja sobre um produto, um serviço, e o quanto isso influencia no processo de social selling, né? Total. E eu queria entender a tua visão sobre o quanto isso impactou realmente o processo de vendas também das marcas, né? Você acompanhou essa transição das marcas olhando, poxa, veio o TikTok, preciso me adaptar. Quais foram os erros e acertos nessas transições das marcas Boa. também? Acho que é uma ótima pergunta. Vou voltar no que você falou. Não é só uma nomenclatura ser uma plataforma de entretenimento ou ser uma plataforma social. O algoritmo é diferente. Então, no caso do TikTok, é um algoritmo baseado em conteúdo. O outro é um algoritmo baseado em social. E isso muda muito a dinâmica das plataformas, porque no caso do TikTok, não importa quem você é. Importa o conteúdo que você traz. Então, você pode ter 10 seguidores e você faz um vídeo falando sobre X, Team Jeremiah, Team Conrad. E isso chega em 1 milhão de pessoas, porque é sobre o conteúdo, não é sobre a pessoa. Quando você está numa plataforma de rede social, né, numa rede social,
é sobre quem você segue, é sobre as pessoas que você conhece. Então, a dinâmica é muito diferente. E isso, para as marcas, é um grande desafio, porque a marca, ela tem a tendência a digital. Então, essa é a minha estratégia de digital. TV, offline, e assim vai. Só que, se a gente pensa no consumidor, no ser humano, eu sou a Gabriela. Só que de manhã, quando eu tô na academia, eu tô buscando uma coisa. Quando eu tô trabalhando, eu tô buscando outra. Quando eu tô no shopping, eu tô buscando outra. Quando eu tô na praia. Então, apesar de ser a mesma Gabriela, a interação que as marcas, que os produtos, que os serviços têm que ter comigo, tem que variar de acordo com o meu mood, com o meu momento, com o Total. que eu tô buscando. E as plataformas são isso. Então, não dá para colocar tudo no bolo digital. O TikTok é sobre entretenimento. Se você trouxer uma linguagem que não De funcione. venda pura não vai funcionar, não Não, vai é isso. performar. Você tem que entregar através do é. entretenimento, criar conexão, ter uma linguagem, é uma plataforma de vídeo curto. Então você precisa saber, né? Muda o conceito. A gente cresceu, Rafa não, mas em que na TV, por exemplo, a mensagem mais importante ficava para o final. Numa plataforma de vídeo curto, você inverte essa lógica. A mensagem mais importante tem que ser no começo para captar a atenção. Você tem que fazer usar os recursos visuais, né? No caso do TikTok é entretenimento, então música faz parte, como se incorpora a música. Então é uma mudança de conceito de como entregar e criar grande. As marcas, óbvio, no começo foi um desafio, mas depois elas entenderam. Então, hoje estão todas as marcas, pequenas, médias, grandes, dentro da plataforma, utilizando como canal de negócio. E a chegada do TikTok gera um movimento gigantesco de oportunidade de vendas, né? Porque, de novo, eu já estou ali, eu já estou vendo, descobrindo o produto, o serviço, o criador, seja o que for, em 2 cliques eu compro. É uma Não, dinâmica, assim, É inacreditável. muito fácil, muito simples, muito intuitivo. E aí eu brinco dizendo, né, como eu vejo isso. Eu, por exemplo, amo o Mercado Livre, sou super usuária do Mercado Livre. Compro muita coisa no Mercado Livre. É uma compra intencional. Eu abro o Meli para comprar X. Né? Preciso comprar um azeite, preciso comprar uma blusa, preciso comprar um tênis, preciso comprar um perfume. É uma compra intencional. Eu abro o TikTok para me entreter. E, by the way, eu compro mais. Porque eu vejo 100 vídeos, em 100 vídeos tem 10 coisas que eu acho incríveis, óbvio que eu não vou comprar as Atrelado a algum 10. contexto, né? Atrelado a um contexto onde eu me vejo no contexto. O product placement, Eu né? falo, caraca, isso aqui, putz, eu posso precisar, ou eu preciso. E eu compro. Então, o TikTok, hoje, ele é muito mais um shopping físico. Por que a gente vai no shopping? Não é só para comprar. Eu vou no shopping para comer, para encontrar os amigos, para ir ao cinema, para passear, porque principalmente quem não tem praia, o shopping é o nosso final de semana, né? O nosso divertimento à noite. O TikTok é isso. Só que num movimento muito mais simples e fácil, porque eu abro, tá na minha mão sempre. O celular é extensão do nosso corpo, surrealmente, e ninguém vive sem o celular. Em 2 cliques eu comprei. Então é isso, né? Você está trazendo a experiência do shopping, do prazer de estar lá, né? A compra por prazer, pela descoberta, com esse sentimento positivo em 2 cliques. E fazendo um adendo que a gente tá falando de social selling, né? Que é um pouco do meu trabalho de transformar vendedores e times em creators. E o mais legal que eu acho do impacto que o TikTok gerou no mercado foi que a gente vinha de um movimento que era de muita produção, de muito apego ao design, layout, qualidade, né? Enfim. E o TikTok veio para tornar isso completamente diferente. Agora as marcas Perfeito. precisam fazer um Completo. esforço para ser caseiro, para ser orgânico, para não parecer Para ser autêntico. para ser autêntico, mais um nível, né? Então, assim, é muito interessante isso. E, por um lado, você democratizou o acesso, né, de muitas pessoas que querem realmente começar a construir conteúdo, mas que talvez não tenham todas as produções que antes eram Ferramentas, exigidas, né? E aí, um dos pontos bacanas que eu acho que eu tô observando muito são vendedores, por exemplo, corretores, vendedores de diversos afiliados, enfim, muito. de diversos segmentos. Médicos, profissionais liberais, criando advogados. conteúdo
e gerando uma comunidade lá. E aí, consequentemente, vai gerar venda, vai gerar Total. alcance e oportunidades, né? É. Eu estava no ano passado em Nova York, em janeiro, e aí eu fiz um encontro só de mulheres que estavam em Nova York, latinas. E aí fiz uma apresentação do TikTok, e esse ponto é muito o que você falou. E aí eu fiz a apresentação, né, o que é o TikTok, né, o que está acontecendo, impacto, tal. E aí acabou a apresentação, eu falei, alguém tem alguma dúvida? Aí uma mulher levantou a mão e falou assim, olha, posso dar meu depoimento? Eu sou uma advogada baiana, o nome dela é doutora Janaína. E eu comecei a criar conteúdo sobre direito trabalhista no TikTok. Eu tinha um escritório que atendia 20 clientes ali na região que eu tô. Ela falou, hoje eu atendo 800 CNPJs no Brasil todo. Nossa. Que é isso, qualquer um pode ter voz, qualquer um pode ter relevância, se, obviamente, trouxer um bom conteúdo, né? Souber usar a plataforma, recorrência, frequência. Aí tem todos os macetes de como criar para uma plataforma de vídeo curto, mas transforma a vida das pessoas. Por quê? Porque o algoritmo é content, não é social. Então, uma advogada de Salvador, que tem um núcleo de atendimento pequeno, que não é uma pessoa conhecida, não é uma influenciadora, pode virar. Qualquer um pode virar. Não, é fascinante essa mudança de mercado, de paradigma, né? E dar voz, às vezes, às pessoas que acham que não tem voz. Porque, querendo ou não, todo mundo tem voz. Né? A gente só precisa saber medir a voz que nós temos. A internet também não é um mundo sem ninguém, né? E dono de ninguém. E é isso também uma preocupação, né? Porque todo mundo acha que tá... Desculpa, acha que está na internet, pode falar o que quiser, pode comentar o que quiser e às vezes traz conteúdos negativos, mas quando a gente olha como oportunidade, como a gente olha de posicionamento, de estratégia, de venda, de marketing, de relacionamento, de conteúdo, cara, é hoje o que trouxe outras possibilidades de rendas extras, Total. que no final das contas se tornaram rendas principais, literalmente, né? E primordiais nesse ecossistema inteiro. E aí, falando de ecossistema, Gabi, eu sou suspeito para falar, eu vivo dentro de um ecossistema. Hoje, o ecossistema, esta palavra, hoje, ela não é mais tão disruptiva, apesar que muitas pessoas ainda têm um pouco mais de dificuldade de compreender um ecossistema. E ecossistema é o iFood, ecossistema é o Rappi, ecossistema é a Amazon, é Mercado Livre. No mundo digital, cada vez mais, e agora no mundo físico a gente também vê cada vez mais. Quando a gente traz toda a sua trajetória, Facebook, Twitter, TikTok, existe um ecossistema por detrás de creators, para que vocês alavanquem a plataforma, para que vocês convidem creators a gerar conteúdos mais e mais especiais, porque vocês querem que o usuário, no final das contas, fique dentro da plataforma. Existem as agências, que hoje são as grandes detentoras das verbas publicitárias das grandes marcas, e existem, obviamente, os parceiros de negócio, ou seja, são ecossistemas extremamente significativos e que faz total diferença na hora de você gerar um conteúdo e crescer uma plataforma. Como que você visualiza o crescimento desses ecossistemas nos últimos anos e como que isso passou a ser uma nova postura das marcas? Para que a gente não dê oportunidade para o consumidor, muitas vezes, de ir até atrás de outras plataformas, e foi por isso, por exemplo, que nasceu a NetSeco, né? Então, como que a gente consegue agregar valor ao consumidor se a gente pode oferecer ele dentro de um ecossistema que resolve tudo, todos os pontos de marketing? Acho que da visão do TikTok, né, enquanto eu estava lá, a gente precisa fomentar o ecossistema como um todo ao mesmo tempo, né? Porque se eu fomento só os criadores e eu não tenho os parceiros de tecnologia pronto, ou as marcas prontas, ou as agências, não vai. Sim. Então, para fazer negócio, para fazer transformação e toda essa disrupção, no caso do TikTok, tem times né, multidisciplinares que cuidam de cada uma desses pilares necessários para um ecossistema. Então, você tem um time que trabalha só com criadores, você tem um time que trabalha com as agências dos criadores, você tem um time que trabalha com os parceiros de tecnologia, fomentando e ajudando a desenvolver, porque a tecnologia é fundamental para você escalar. Como é que traz AI para isso? Como é que cria os conteúdos em escala? Você pega um varejo, o varejo tem um catálogo de 2 milhões de produtos, 3 milhões, 1 milhão. Como é que eu crio em escala? Então, os parceiros de tecnologia são fundamentais para estar conectados e criar em escala. E as marcas e as agências, que no fim, né, vão estar ali para
usar a plataforma como fazer negócio. Então, no caso do TikTok, a gente sempre fomentou esse ecossistema o tempo todo e ele é fundamental que ele esteja praticamente no mesmo nível de conhecimento, de estratégia, de desenvolvimento para você fomentar. Então, isso foi fundamental. Funcionou bem e é por isso que o TikTok cresceu tanto, porque, de novo, era um grande desafio para as marcas, né? Fazer negócio ou usar a plataforma como um canal de comunicação numa plataforma de vídeo curto, que muda a lógica, né? O começo era assim, mas como que eu vou construir marca num vídeo de 15 segundos? Você tem que catequizar o mercado, né? Literalmente, você tem que ensinar. E aí acho que parte de uma cultura de compartilhamento, de ensinamento para que você possa fazer com que o cliente venda mais e cresça, né? Então, isso vocês mudaram literalmente essa parte de catequização. E é engraçado porque as pessoas falam, os jovens que gostam de vídeos curtos, tal. Se a gente pensar, qualquer pessoa, qualquer ser humano, quanto tempo a gente prende a nossa atenção em uma coisa? Segundos. Por quê? Primeiro que a gente tem o celular. Eu falei isso numa palestra também que eu dei outro dia. A pessoa, mas esse comportamento de vídeos curtos, tal, eu falei, vamos lá, gente, quantos de vocês, eu tô aqui há 1 hora apresentando, quantos de vocês ficou mais de 1 minuto sem pegar o celular enquanto eu tô apresentando um conteúdo que vocês não sabem, que é fundamental para vocês? Ninguém. Porque é o movimento do ser humano. Então, na verdade, o TikTok vem para entregar algo que já acontece. A gente dispersa muito rápido. Então, um vídeo de 60 segundos, ele tem que ser capaz de passar a mensagem, de construir marca e de vender. Porque é esse o tempo de atenção das pessoas. A gente não fica mais. Eu estava lendo outro dia uma matéria que falou que um aluno dentro de uma sala de aula, ele presta atenção no professor sem dispersão. E aí, óbvio, ele não tem mais o celular na aula, mas ele tem um amigo do lado, ele tem a caneta, ele tem o desenho, ele tem o pensamento dele. Ele consegue ficar 3 minutos. Que loucura. E como é que a gente mudou o ensino? Se o jovem perde a atenção tão rapidamente? Qualquer um de nós, perdemos a atenção. Precisa mudar? Precisa mudar a forma como um professor estimula uma classe. Porque eu tenho certeza, minhas filhas estão lá engajadas, de repente pensou na festa, pensou no The Town, pensou no rodeio de Itu, pensou no paquera, pensou na amiga. É isso, como é que eu capto de volta? Então, o TikTok, ele endereça isso, que já é um comportamento de todo mundo. A gente perde a atenção muito rapidamente. Então, eu tenho que ser capaz de ensinar, de entreter, de passar mensagem, de vender de uma maneira eficiente, num vídeo menor. Se eu recebo um áudio de 2 minutos, eu não escuto. Não, a sorte que hoje foi... A gente hoje chama tem de 2 podcast. vezes, né? Se eu não me engano, acho que obviamente a Bia pode confirmar isso, né? E todo mundo que trabalha no WhatsApp. Se eu não me engano, acho que em torno de 85% das pessoas que escutam um áudio no WhatsApp, elas vêm de 1,5 a 2 vezes, né? Ou seja, a gente já tá acelerado o tempo inteiro, a gente tá sendo atropelado. Ele é default 1,5. O meu também. Default. O meu também. Tipo assim, não, vamos otimizar, né? É uma loucura. É isso. Não, essa é a nossa vida, essa é a nova realidade, fazendo conexão né? com o podcast, que eu tive a oportunidade de visitar lá o Spotify, e aí eles me apresentaram um material, assim, com vários dados de consumo de podcast, que a gente estava desenvolvendo estratégias, enfim. E é muito interessante ver o quanto o brasileiro consome podcast, mas da forma como ele consome, porque ele não está consumindo o podcast, aí a nossa audiência vai entender, apenas 100% de atenção, fazendo apenas aquilo. Ele está associado a algo que ele já está fazendo, seja uma academia, no trânsito, né, lavando a louça, ou botando a TV de casa e fazendo alguma outra coisa. Mas, de certa forma, tem uma atenção envolvida, só que está com uma outra atividade junto, né? Então, realmente, o nosso próprio comportamento está assim, né? Fazendo coisas dinâmicas. Claro que tem alguns impactos, e a gente vai entendendo como que a gente vai melhorando esse processo, mas é muito nesse processo. E aí você falou muito sobre essas estratégias, e uma curiosidade que eu tenho muito que você viveu no TikTok foi sobre estratégia global versus local, né? Porque o brasileiro com rede social, com plataforma de entretenimento, é muito engajado, né? Eu imagino as pérolas que a gente vê no TikTok com o brasileiro. Qual é a diferença do público brasileiro para os demais? E como que foi esse desafio de desenvolver estratégia, né, para a América Latina, mas principalmente para o Brasil,
Em comparação com China, na época os Estados Unidos estavam entendendo como que o TikTok estava funcionando lá. Uhum. Como que foi esse momento, assim? Eu acho que a primeira coisa muito legal é que a empresa, como cultura, ela tem um dos valores é Lean Local. Então, ela dá muito empoderamento local para cada uma, né, cada um dos escritórios, para, de fato, assim, vocês entendem o Brasil, o que vai funcionar no Brasil. Então, tem um empoderamento muito grande local e isso ajuda muito a você entrar na cultura, a você conectar com o ecossistema inteiro, a você trazer a criatividade, né? O brasileiro é muito criativo, certamente é né, um dos mais criativos no mundo. Então, são coisas que você olha e você fala, meu Deus, da onde saiu e o brasileiro faz? E aí a gente adaptou isso muito para a realidade local. Então, assim, carnaval é um momento fundamental para o brasileiro, né? O que a gente fez? Botou trio elétrico São Paulo, Rio, Salvador do TikTok, gerando conteúdo, entretenimento, enfim, trazendo experiência física para a comunidade. A gente fez uma parceria com o Rock in Rio, com o The Town, e aí também trouxe o TikTok para as pessoas viverem o TikTok no físico. Com o Nestlé fizemos o KitKat, que era o Kit Kat do TikTok. Com PepsiCo, a gente fez um Cheetos no logo do TikTok. Então, a gente acabou explorando tudo que podia da cultura local e isso gera um engajamento e uma conexão muito grande. E aí as pessoas, né, você consegue trazer mais gente, as pessoas passam mais tempo, vem a preocupação local. Então tinha uma estratégia muito local, com um empoderamento muito grande da empresa para, né, vocês que conhecem, vamos embora. E a gente fez tudo de diferente. Fizemos, por exemplo, com a Ivete Sangalo, uma série com ela, contando a Essa foi vida golaço. e a carreira dela em ângulos diferentes. Então, a gente fazia muita coisa fora da caixinha, que muitas das coisas que a gente fez não existiam em nenhum lugar do mundo. Por quê? Porque o brasileiro é diferente, ele tem uma cultura diferente, vibrante, datas muito importantes, datas diferentes, né? Valentine's Day em alguns mercados é em fevereiro, pra gente é junho. Então a gente soube explorar muito bem e aí construir esse engajamento muito maior com a comunidade. E eu acho que o Brasil também ele é um super aprendizado para o mundo, né? Uma que a gente está falando de 230 milhões de pessoas, a gente está falando de 85% disso são consumidores de mobile, né? A gente é o principal país pro Facebook. A gente é o terceiro maior país de consumidores de cerveja. Isso aqui o Edu Picarelli da Heineken esteve aqui conosco ontem e também nos contou isso. Então, quando... O segundo e terceiro de podcast. o segundo e terceiro de podcast. A gente é impressionante como, de uma certa forma, a gente consegue liderar. Uma vez que deu certo aqui, Sim. a gente consegue também levar inovações e ser disruptivos para o mundo, Total. né? Influenciar o mundo. Porque eu acho que esse é um grande desafio, porque nós somos um país de continente, temos diferentes tipos de culturas também internamente. Uma vez que deu certo aqui, o Brasil torna-se referência para exportar as ideias, seja no varejo, seja no meio de consumo, seja em plataformas diferentes. E aí trazendo, a gente está vendo uma evolução muito grande aí no marketing digital, no consumo das redes sociais, no consumo também das redes de entretenimento, obviamente. Como é que você visualiza as próximas grandes mudanças que estão por vir, ou que já estamos vivendo, porque talvez amanhã, ou quando esse episódio sair daqui 3 semanas, pode ser que tenhamos uma coisa nova. E como é que você imagina que as marcas precisariam se preparar para esse novo movimento? Eu vejo um grande movimento que já começou com o TikTok Shop, que vai ser disruptivo Live Trendment, em como a gente compra. Acho que AI, né, já está aí, mas está todo mundo aprendendo como é que eu uso isso em todas as frentes, seja para otimizar o meu negócio, como eu faço o negócio, como eu falo com a minha comunidade, né? As marcas vão ter que desapegar um pouco daquele controle de A a Z, porque as marcas querem controlar tudo que está sendo dito, falado, exposto, e com AI, né, e com a possibilidade de você escalar, com os criadores ganhando cada vez mais força, você vai ter que mexer aí até em como você enxerga tudo isso. Mas eu acho que a AI já é uma disrupção. Sim. Tava fazendo um business, um projeto. É impressionante a inteligência, a velocidade, o que ele te ajuda a criar.
Sim, a gente ficou 10 vezes mais inteligente, Ah, não, total. né? Usando no que a gente leva, no que a gente apresenta. Então, eu acho que o primeiro é o impacto da AI em tudo, internamente, externamente, como a gente pensa, como a gente constrói, como a gente entrega para a sociedade. E eu vejo uma grande revolução em live, acho que virá. Não veio ainda, né? Tá todo mundo aprendendo no mercado brasileiro, live, mas quando você olha para a China, live na China, live commerce, já é quase 50% do commerce. E aí, de novo, é outro comportamento. E eu acho que o TikTok vai impulsionar muito isso. Então, eu vejo essas duas grandes transformações no consumo e, obviamente, no business, em como a gente vai fazer negócio utilizando AI em todas as frentes. Eu acho que essa disrupção, por exemplo, das marcas é muito... Eu estava esses dias escrevendo até um texto, um artigo, falando que as marcas, cada vez mais, elas vão precisar deixar eu sempre fiz assim. Né? Eu acho que Total. muitas pessoas, muitos líderes, muitas marcas sempre têm aquela resposta, eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Só que hoje em dia, cada vez mais, se a gente pensa e a gente age como a gente agia ontem, o sucesso de ontem não garante o sucesso de amanhã. Certamente. Então, essa disrupção, essa resiliência, essa adaptabilidade, essa vulnerabilidade, principalmente essa humildade intelectual que as marcas precisam ter, e assim como nós, líderes de grandes empresas, precisamos ter, ela é fundamental para a gente poder ter adaptabilidade. É aquela coisa, acelera, se for errar, beleza, a gente aceita o erro. O primeiro erro a gente aceita, mas tem a visão, o controle de corrigir a rota caso não saia. E a gente teve uma aula aqui também com o Thiago, né, diretor de tecnologia e inovação do iFood, que nos contou um pouquinho de bastidores do iFood, como eles criam essas estratégias, como que as startups elas se tornam jet skis, para depois se tornar um barco, para depois poder se acoplar, para depois se tornar um transatlântico. Então esse pensamento é cada vez mais em voga, eu acho que no dia de hoje, né? E na verdade, se você não errar, você não está inovando. Total. Porque a gente falou, né? Todo dia é uma coisa nova, é uma oportunidade nova, é uma tecnologia chegando, é uma integração diferente que você tem que fazer, é um produto, uma solução. Se você não está errando, você não está fazendo. Você não está incorporando esses elementos que estão chegando. Porque se a gente incorporar, a gente vai errar. Porque a gente vai estar aprendendo. Sim. E você aprende errando. Então, tem que se provocar. Eu sempre falo que tecnologia não é isso ou aquilo. É isso e aquilo. Então, assim, você pode não gostar, você pode, obviamente, determinar quanto tempo você vai passar em cada uma delas, mas você precisa saber. Porque senão, vem o que sabe e atropela a gente. Vem o mais novo, que para ele é nativo, é natural, chegou, é simples. Às vezes eu quero criar um vídeo, eu falo para minhas filhas, não, mas como usa esse recurso e tal? Elas pegam o celular e fazem, não, eu quero fazer. Porque senão, eu preciso de você. Me ensina. Para eles, assim, 2 cliques. Minhas filhas criam um vídeo, editam um vídeo em 1 minuto. Eu demoro 15. Nossa, eu tô chegando nos 20 e tô feliz. Então, assim, a gente vai ter que aprender, vai ter que se Total. desafiar e o Total, erro muito bom. vai fazer Faz parte parte. dessa jornada. Muito E a Se eu não gente errar, tá eu não vivendo um aprendo. momento que todas as gerações estão vivendo e aprendendo um com o outro, né? O meu pai fez o primeiro podcast dele, ele me mandou todo orgulhoso, assim, ai, filho, eu não tô tão bem quanto você, mas assim, tô aprendendo. É Então, isso. assim, faz parte. E conectando, assim, até pra gente finalizando, porque agora que eu vi o horário, por mim a gente ficava mais 1 hora aqui conversando. Mas, Gabi, olhando muito dessa parte de erros, enfim, e eu tenho certeza que você é uma inspiração para muitas mulheres, está sendo uma inspiração aqui para mim, com certeza é para suas filhas, para outras executivas, empreendedoras também. A mulher tem muito essa questão da síndrome da impostora, de autocobrança, tem muito essa questão. E aí, ao mesmo tempo, a gente fala da importância dos erros, da importância de inovar. Como que você equilibrou ao longo dos anos essa cobrança sua, se é que teve, mas assim, essa inteligência emocional com base em todos os ciclos que você viveu, nos desafios que você viveu, mas como uma líder mulher também, nos desafios que você teve? Queria que a gente conversasse um pouquinho sobre. Acho que, primeiro, tem uma coisa que eu falo para todo mundo que eu acho que é fundamental para a gente ter, que é confiança. Porque se a gente não confia na gente, quem vai confiar? Então, trabalhar a sua autoconfiança desde sempre é fundamental. E aí, eu tive em casa um exemplo, né? 2 exemplos, meu pai e minha mãe, que sempre me empoderaram muito. E sempre me
deram como esse boost de confia que você pode, confia que você pode, confia que você pode, desde muito cedo. Então, é nosso papel fazer isso o tempo todo, seja para os filhos, seja para os sobrinhos, seja para os amigos, seja para a sua rede. Como é que você ajuda as pessoas a desenvolverem e fortalecerem essa autoconfiança? Eu tive isso em casa. Então, eu cresci confiando muito que eu podia, que a barreira estava na cabeça dos outros, não em mim. Então, eu joguei futebol, quando futebol era coisa de homem. Inclusive, seu irmão fazia o futebol Sim, lá lá nos no eventos e ele fez o feminino, porque eu falei, e aí, Lipe, e o MNB, feminino? né? O que é? Porque É só isso homem, aí. né? E eu jogava futebol, meu pai me levava para o futebol e só tinha homem. E para o meu pai nunca existiu esse preconceito ou esse preconceito. Ele falou, é futebol? Eu fazia futebol, fazia basquete, fazia vôlei, era super esportiva, fazia balé. Mas se a gente limita nossos filhos ou se a gente limita qualquer pessoa já com esse preconceito, já temos um desafio. E para os meus pais nunca foi um. É isso, filha, vai que você pode. Vai jogar futebol? Vai jogar futebol. É isso. Vai jogar basquete? Vai jogar. Vai fazer balé? Vai fazer balé. Quando eu fui para a Ambev, era uma empresa que naquela época tinha muito mais homem, né? Uma empresa. Eu trabalhava em vendas, era uma venda para bar, boteco, restaurante, supermercados. O varejo era muito masculino naquele momento. E em todos os momentos que eu tive de será, minha mãe e meu pai falando, é óbvio, vai para cima. Então, você ter essa Esse força brio, né? dentro Tipo, de casa ajuda. E para mim, assim, eu sempre cresci achando que eu podia e que não tinha barreira. Nem para ter filho, porque eu acho que as mulheres sempre tiveram e ainda tenho medo de a maternidade, como é que ela impacta profissionalmente a minha vida. Eu nunca tive, porque eu sempre achei, não, meu papel, eu vou ser mãe e mãe é minha prioridade. Então, eu também coloquei isso como, né, uma fortaleza e nunca achei que isso ia me atrapalhar. Então, acho que primeiro de tudo é ter a autoconfiança. Depois é se cercar das pessoas certas, né? Porque, de novo, a gente não faz nada sozinho. A gente vai ter muitos momentos de síndrome de impostora. Mesmo uma pessoa super forte, super confiante, tem, todo mundo é ser humano. Medo, né? Eu dei o exemplo de quando eu fui assumir a América Latina no TikTok, eu falei, mas como? E o meu time, na época, foi essa rede de apoio. É óbvio que você consegue e a gente está aqui para te apoiar. Quando eu fui para o TikTok, no meio de uma pandemia, e eu falei, meu Deus, a minha família foi fundamental para dizer, se não der certo, não deu. tá tudo bem. Então, ter a sua rede de apoio que nos momentos de dúvida, questionamento, medo, te empurra para frente, é fundamental. Então, eu diria que assim, a confiança para mim é fator, é motor de tudo para a gente enfrentar isso e a rede de apoio, né? As pessoas que vão navegar com você em todos os elementos. Porque lá atrás, né? Não para Rafa, mas se falava muito em, você vem para o trabalho e você tem que deixar a sua vida pessoal fora do É trabalho. Não possível. existe isso. Possível. Eu sou uma só. Né? Então, se eu tenho um desafio em casa, esse desafio vem para quem eu sou no trabalho. Então, mudou esse conceito, porque quando eu comecei era assim, o seu problema de casa se deixa em casa. E a gente é um ser humano. Então, ter a rede de apoio, seja para ajudar você a ter uma família, seja para te ajudar no trabalho, pessoas que você confia, pessoas que estão ali pro bom e pro ruim, né? Que vão te ajudar no erro, que vão aplaudir o acerto ou vão dar a mão em qualquer situação, é fundamental. Então, eu te diria que esses dois pilares, né? A confiança e o acreditar que você pode e a rede de apoio, para mim, foram fundamentais. Eu não teria feito nada sozinho, sem minha família, né? Sem minha mãe, meu pai, sem meu marido na época, minhas filhas. Os filhos, eu falei aqui, são um motor de aprendizado. Então, eu aprendi muito na lente das minhas filhas, aprendo até hoje, porque eu tenho 4 totalmente diferentes. Então, de novo, é uma desconstrução diária, porque o que você faz para uma não Não funciona funciona para pra outra. E outra. assim é no mercado de trabalho. Como eu falo com você, não funciona como eu falo com É você. isso. Né? A sua cultura é diferente, o que você espera de mim é diferente, quem você é diferente. Então, as minhas filhas me ensinam, eu fui mãe muito cedo, então foi assim um presente, porque elas me desafiaram a olhar para ângulos diferentes o tempo todo. Moram na mesma casa, né? Estão sendo influenciadas pelas mesmas pessoas e são
seres humanos totalmente diferentes. As E um beijo pra elas. Um beijo. As personalidades elas já vêm prontas, né? Agora a nossa função como pais é imputar valores, os princípios, educação e coisas do gênero. Mas as personalidades, eu como pai de gêmeos e de um casal, eu olho para os dois e falo, não é possível que vocês são nasceram tão juntos, né? diferentes, né? Eu brinco lá em casa que a gente tem 3 gêmeos. O gêmeo, o Pietro e a Ana Lu, eles são gêmeos por nascença, só que o Pietro até me irrita de tão parecido que é comigo, então nós somos gêmeos, porque é idêntico, impressionante, não fisicamente, mas de Jeito. de jeito de ser. E a Ana Lu, junto com a minha esposa, cara, até a postura como fica, sabe? Então a gente brinca que a gente tem 3 gêmeos. E só para finalizar, o que você fala muito sobre confiança, eu acho que isso daí é fundamental, porque as pessoas, quando não têm confiança, ela não consegue, às vezes, dar um passo, ela não acredita em si. E aí eu trago uma coisa, a confiança não é do terceiro para contigo, e sim é uma coisa sua, de dentro para fora. Total. E assim é a mesma coisa, como eu faço uma analogia, sempre fiz isso para equipes, para times, é sobre o ovo. O ovo existem 2 maneiras, ou você gera vida, ou você destrói uma vida. Se nasce de dentro para fora, você gera uma vida. Assim é como a confiança. Se você faz de fora para dentro, você destrói uma vida. Assim é você não ter confiança e escutar o comentário dos outros ou querer se portar para agradar os outros e não a si próprio. Isso é um dilema que a gente vem vivendo. E é um pilar Mas, enfim. difícil, né? não é Eu acho que fácil. assim, muita gente precisa desenvolver, alguns têm o privilégio de ter tido isso em casa, outros vão ganhar isso ao longo. Procurem mentores, né? Pessoas que você confia, que podem trabalhar isso com você. Não são coisas, né? Você pode ter um amigo que vira o seu mentor, você pode ter um profissional que vira o seu mentor ou que vira a sua rede de apoio e que te ajuda a exercitar. É um músculo. Total. A confiança é um músculo. É trabalhar. Né? É sim. trabalhar. E ela é fundamental, é o que você isso. falou, né? Pra gente É transmitir isso pra É fora. isso. E Gabi, pra gente finalizar, a perguntinha padrão, qual foi o melhor e pior conselho que você já recebeu? O melhor é um mantra até que eu uso pra minha vida, que eu li num lugar e que eu falo, né, e que eu uso hoje muito pra mim, que fala tudo mudou no dia que eu descobri que eu tenho tempo pra tudo que é relevante pra mim. Uau. Então, eu acho que a gente, na vida, sempre busca desculpas. Ah, eu não consegui fazer isso porque eu não tinha tempo. Ah, eu não consegui encontrar essa pessoa. Ah, eu não fui na ginástica. Ah, eu não comi bem. Ah, eu não fiquei com meus filhos. Ah, eu não estudei. Se é relevante para você, vai ter tempo. Você vai achar o tempo. Então, eu uso muito esse conceito. Primeiro, não existe a desculpa. Se eu não fiz, é porque eu escolhi não fazer. Não foi por falta de tempo. Porque se você prioriza, você vai achar tempo. E o pior, acho que... Né, eu entrei no mercado de trabalho muitos anos atrás, 27 anos atrás, e ainda era um mercado muito novo para as mulheres. E as mulheres tinham que se parecer muito mais com os homens. Então, lá atrás, os coachings que eu recebia era que eu tinha que ser mais dura, que eu tinha que ter uma postura mais masculina, que eu tinha que falar mais com mais força, mais masculinamente, porque senão eu não ia ganhar as pessoas. E graças a Deus isso evoluiu, né? Eu acho que os homens são incríveis, as mulheres são incríveis, são fortalezas diferentes, tem que trabalhar juntos. Eu sou zero, o homem versus a mulher, eu acho que a gente só faz as coisas juntos, construindo juntos, e a gente só vai transformar tudo isso juntos. A grande maioria dos meus chefes foram homens e foram 100% apoiadores, me deram pista, maravilhosos. Então, eu só tive homens incríveis que me ajudaram. Então, a gente tem que construir junto. Mas seja você, né? Você não precisa mudar a sua essência, não precisa mudar a sua forma, não precisa criar um personagem para dar certo. Seja você. Quanto mais autêntico a gente for, mais conexão a gente cria. Então, acho que eu diria esses 2, né? Incrível. Pediram para eu não ser o que eu queria ser, e eu mantive, eu fui lá. É Então, isso. seja autêntica, mantenha a sua fortaleza e a gente tem tempo para tudo que é relevante. Se não tem, é porque você não está priorizando. Gabi, muito obrigada. Eu amei essa aula. Deu 1 hora já de episódio, a gente tá... Nem sei, possivelmente. Ficaria mais 1 hora. Mas, Gabi, muito obrigada por todos os aprendizados que você... Pelo teu tempo, né? Então, isso aqui prazer é enorme. relevante pra você. que Foi uma bom. escolha. Foi uma Foi uma escolha. escolha. Certamente. Foi uma escolha. Fico muito feliz de trazer uma líder como você aqui no Marketing Negócios para inspirar mais líderes, mulheres, né? Empreendedoras também. Então, acho que, com certeza, a minha audiência vai aprender muito aqui nesse episódio. Marcelo, curtiu?
nos deixa literalmente sem palavras. Aprender com você, visualizar exatamente essa sua maneira de pensar, essa sua confiança de pensar, essa maneira de se posicionar acreditando nos seus princípios, nos seus valores, na sua família, que cada vez mais eu sou muito a favor de família. Eu acho que tá faltando cada vez mais essa família, essa mesa, esse momento inteiro. Eu não tenho dúvida que você chegou onde você chegou por todos esses princípios. Eu queria te parabenizar. Queria agradecer imensamente, obviamente, a sua disponibilidade, a sua escolha de estar aqui conosco nesse projeto que a gente está alavancando literalmente, e é uma responsabilidade ainda maior para a gente, né? Porque o nosso sarrafo está muito alto, né? Com esses convidados, com esses aprendizados, e muito obrigado por compartilhar e nos dar essa, como a gente sempre fala, cara, tá sendo uma aula, tá sendo um MBA e foi mais um Masterclass que a gente trouxe. Eu espero que todos vocês aí em casa tenham aproveitado, tenham usufruído e leve muitos insights para os seus negócios, para a sua vida pessoal e profissional, porque não existe CPF sem o CNPJ e vice-versa. Obrigado, né? Obrigada pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Espero que vocês tenham gostado. É isso, pessoal. Os links vão estar aqui na descrição do episódio para vocês conhecerem mais do trabalho aqui da Gabi. E se você curtiu esse episódio, comente, compartilhe, mencione aqui o Marketing e Negócios, que com certeza a gente vai ter uma interação super bacana. E até o próximo episódio, pessoal.